Olá, eu estou a fazer este vídeo porque, como podem ver aqui no kit do designer, que é um produto que eu vendo na minha loja online, eu fiz ícones personalizados para todas as pastas. O próprio kit tem um ícone, como podem ver aqui, está diferente de todas as outras pastas, e depois temos aqui dentro de cada uma das subpastas um íconezinho diferente, que representa basicamente o que está dentro da pasta. E eu tive alguma dificuldade para conseguir isto. Não pôr o ícone na pasta, mas sim depois ao passar a pasta para outro computador manter o ícone. Além disso, também já me perguntaram como é que eu tinha feito, então eu resolvi fazer este vídeo porque desta forma é muito mais fácil de perceber como é que nós conseguimos fazer isso. Então, em primeiro lugar, pôr o ícone no nosso computador. O que é que acontece? Nós temos, por exemplo, uma imagem em PNG, que é esta que temos aqui, e neste caso eu vou transformar esta imagem em formato de ícone. Então até aqui é muito fácil, basta teres a imagem, neste caso sem fundo, ela está redonda, e vais pegar no teu PNG e vais abrir este site, por exemplo, ou outro site que queiras, vais arrastar o teu ícone, o teu PNG para lá, onde tens a imagem, o ícone que queres utilizar. Já temos a imagem convertida, vamos fazer download e eu até vou colocar aqui no ambiente de trabalho. Então já temos o nosso ficheiro .ico e é este formato que nós conseguimos utilizar para definir o ícone da pasta. Então eu guardei no ambiente de trabalho, vamos voltar aqui à pasta onde eu quero pôr o ícone. Eu já criei aqui esta pasta de demo, que não tem nenhum ícone em especial. Então aqui basicamente é muito fácil, vamos às propriedades, vamos aqui a personalizar e temos aqui a opção de alterar o ícone. Clicamos e, como podem ver, existem aqui vários ícones já do sistema e ele está aqui nesta pasta do System Root, System 32, etc. E é aqui que ele está a ir buscar os ícones. O que é que nós vamos fazer? Vamos procurar, vamos ao ambiente de trabalho e ele só vai mostrar os ficheiros em formato ICO. Se eu tiver aqui imagens no ambiente de trabalho ele não deixa, mas formato de ícone nós conseguimos. Ok, aplicamos e já vamos ter o ícone na nossa pasta de demo. Então esta é a parte 1 de como definir o ícone. O que é que acontece? Nós ao passarmos esta pasta, o que eu fiz até foi fazer um zip do kit com as pastas todas lá dentro e pensei que isto ia tudo bonitinho. Ok, se for no zip vai com as imagens todas, mas não. Ao abrir no outro computador tinha o problema de que os ícones não estavam a aparecer para as pessoas. Eu queria vender o meu produto e queria que ele fosse assim, não é? Tinha os ícones personalizados, queria que fosse tudo bonito. Então, até vou apagar aqui este PNG, que já não preciso dele. O que é que acontece aqui? Vocês, como podem ver, eu criei aqui esta pasta que diz Ignore Icons. E o que eu pensei foi deixar os ícones todos nesta pasta e, aliás, aqui deixei só o copyright dos ícones e a ideia era pôr os ícones aqui e em cada uma das pastas fazer a redireção. Porque é que eles não funcionam no outro computador? O Windows cria aqui um ficheiro que está a dizer qual é o ficheiro de ícone que está associado àquela pasta. E ele é um ficheiro oculto, mas ele vai com um caminho completo, ou seja, vai com o caminho do meu computador. Imaginando que eu tenho o ficheiro ícone no ambiente de trabalho, ele vai com o caminho, diz que está no meu PC, que tem o nome riscos comuns, em ambiente de trabalho, na pasta XYZ, por exemplo, e ao passar para o computador de outra pessoa, claro que não existem essas pastas no computador da pessoa e o Windows não consegue encontrar o ficheiro, não o define como ícone da pasta. O que nós vamos fazer é definir um ícone relativo. Eu acabei por depois não colocar os ícones aqui, porque era mais fácil em termos de caminho, e pus o ícone da respectiva pasta dentro da pasta. Ou seja, nesta pasta Kit do Designer, este ícone está aqui, mas vocês não o estão a ver. Porquê? Tal como os ficheiros que definem qual é o ícone da pasta estão invisíveis, eu depois pensei, ok, vou pôr o próprio ícone dentro de cada pasta, mas ficava feio chegar aqui e ter aqui o ficheiro de ícone, que é aquele que eu tenho no ambiente de trabalho também, .ico, e a pessoa ver o ícone cá dentro assim aleatório. Então o que é que eu pensei? Ok, se o ficheiro que define o ícone está invisível, também podemos pôr o ícone invisível, e foi isso que eu fiz. Então, como é que nós vamos ver esse ficheiro que está invisível e como é que vamos fazer com que ele fique definido e ver o ícone também? Vamos aqui no Windows 11 aos três pontinhos, opções e vamos aqui à parte de visualização e vamos aqui nos ficheiros e pastas ocultos mostrar pastas, unidades e ficheiros ocultos.
Ok, e vocês já estão a ver aqui este ficheiro desktop, que é um desktop.ini, um ficheiro do Windows, e o ficheiro de ícone. O que é que eu fiz? Peguei no ícone e vim definir que queria que ele ficasse invisível. Vimos às propriedades e pomos aqui como oculto. Eu agora vou mantê-lo assim. E o desktop.ini a mesma coisa. Então, se nós abrirmos este ficheiro, vocês conseguem abrir com um editor de texto. Porque eu, entretanto, descobri que todas as pastas do Windows têm este ficheiro lá dentro. Que eu também não sabia que era assim que se definia as pastas. E o que eu fiz foi, ao abrir esse ficheiro, eu percebi que ele estava com o caminho completo e vim aqui editá-lo para ele ficar com o caminho curto. Ou seja, se o ficheiro vai dentro da pasta e se apontamos para aquela própria pasta, se não dizemos que está no ambiente de trabalho, nem não sei onde, está na própria pasta, ele já vai reconhecer em qualquer lado, basicamente. Então, se viermos, por exemplo, a esta pasta de demo, estão a ver que a pasta não tinha nada cá dentro e este ficheiro já foi criado. Agora, quando eu fiz aquela definição, foi às 17h27 e ela já ficou aqui. O mesmo acontece para todas estas. Temos o desktop.ini e temos o ficheiro de ícone, que eu criei para cada uma delas e pus cá dentro. Então, neste caso, se nós quiséssemos que ele estivesse cá dentro, para ir dentro da pasta e para aparecer, tinha que vir aqui ao ambiente de trabalho, copiar este ficheiro do logoriscas e colar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou definir novamente, vou aqui às propriedades e vou dizer que o ficheiro é aquele que nós temos cá dentro. Então vou a personalizar, para vocês verem agora como ele vai ficar com o caminho completo, comparar aquele que eu alterei com o real. Então eu tenho aqui o kit do designer, esta pasta, e vou dizer que é este ficheiro que está neste caminho. Ups, fiz cancelar. Vou repetir. Só um bocadinho, vou pausar o vídeo. Agora reparem, tenho aqui aberto o ficheiro que já está editado e se eu vier abrir este desktop.ini que nós temos aqui, isto é o que o Windows faz quando nós definimos o caminho, quando nós alteramos o ícone, ou seja, ele vai dizer que está em utilizadores, riscas comuns, ambiente de trabalho, pasta work do designer, pasta de demo, e depois sim chega ao logoriscas.ico. Reparem na diferença, eu aqui pus só, como ele está dentro da mesma pasta deste ficheiro do desktop.ini, basta indicar o nome do ficheiro .ico. E aqui o vírgula zero, que eu nem sei bem para que é que é, e mantive assim. Então, se eu mudar aqui, o que é que nós temos de apagar? Temos de apagar todo o caminho até ao nome, ou seja, vamos tirar o C, users, etc. E queremos só pôr o caminho para o ficheiro, neste caso é logoriscas.ico, e vamos gravar. Se eu pusesse aqui outro nome qualquer, ele ia deixar de funcionar. Até podíamos definir da mesma forma. Ele às vezes até pode demorar um bocadinho a atualizar, mas neste caso aqui, como o ícone até já estava definido, é isto que nós temos de fazer. Agora já podemos ocultar estas opções. Vou, por exemplo, copiar para aqui este ícone. Pasta de demo e vou colar aqui este. Vou só fazer modificar para copiar o nome. Vou copiar este nome, ele é .ico, vou aqui ao desktop.ini e vou dizer que é este ficheiro. Agora se eu gravar, vamos voltar atrás à pasta de demo, temos que esperar porque ele às vezes demora um bocadinho a atualizar. Pasta de demo, ok, mudei no correto. E voltamos atrás e ele agora já atualizou. Então basta nós termos o ícone cá dentro ou numa pasta antes. Eu não me lembro se consegui. Normalmente para pormos para a pasta anterior seria .. depois nome da pasta. E depois aqui, por exemplo, se eu estivesse na pasta 11, .ignore icons, tinha que pôr 11.ignore icons barra o nome do ficheiro. Aqui convém sempre, o ideal até é não usar espaços nem caracteres especiais.
Até na definição de pasta geralmente não deixa caracteres especiais. Mas pronto, basicamente é isto, eu não me vou alongar mais. Mas se fizeres assim, os ícones vão todos dentro da pasta. Eu vou mudar outra vez aqui para logo underscore riscas. E voltando aqui, ele agora atualizou mais rapidamente. Depois o que temos de fazer no fim, aqui seria para este ícone não aparecer, vamos só às propriedades, para o teu cliente final não ver, e vamos pôr como oculto, aplicar, ok, este posso apagar daqui porque não o estou a usar aqui, e esta pasta vai ficar vazia, porque nós agora se viermos aqui outra vez às opções das pastas, no ver vamos pôr para não mostrar os ficheiros ocultos, isto por pré-definição não está ativo porque normalmente são ficheiros do sistema e nós não queremos que eles estejam ativos porque podemos apagar alguma coisa por engano. Aplicar, ok, e já desapareceram daqui o ficheiro de ícone do kit do designer, e se entrarmos em cada um destes, já só temos aqui o ficheiro, os ficheiros referentes a cada uma das pastas. Já não temos aqui visível o desktop.ini nem o ficheiro de demo. Então esta aparece vazia, apesar de ter lá o ficheiro de ícone e o ficheiro desktop.ini. Então basicamente o que é que acontece? O desktop.ini está sempre no Windows, é o link que direciona para a zona do teu computador, para o espaço do teu computador onde está o ícone, e neste caso nós estamos a pôr um link relativo, que é mesmo para dentro da própria pasta, e mandamos o ícone dentro da própria pasta para a pessoa, e ela não vai ver que ele está lá, pelo menos em Windows, eu só testei em Windows, e assim já conseguimos passar, seja por uma cloud, eu aqui depois faço o zip da pasta, se enviarmos o ficheiro para o cliente pela cloud, se passarmos numa pen, sempre que vamos abrir outro computador Windows, como os ícones estão lá, apesar de estarem escondidos e o caminho está relativo, já vai funcionar. Pois eu aqui fiz isso para todos, ou seja, fui copiar aquele ficheiro desktop.ini, ou seja, ele até já tem, por pré-definição tem aquele que o Windows cria sozinho, e bastou colar o ícone lá dentro e pegar só no nome do ícone, apagar tudo o que estava antes, como viste há uns passos atrás. Não me vou alongar mais, basicamente era isto, espero que consigas, porque eu na realidade não encontrei nada sobre isto que explicasse mesmo tintim por tintim. Encontrei aqui uns ficheiros sobre o desktop.ini, diziam para criar o ficheiro assim assado. Depois, quando eu pus os ficheiros visíveis, é que descobri que esse ficheiro já existia e era só editar, porque aquele código que eu copiei não funcionava. Basicamente, pronto, editei o que lá estava e ficou a funcionar. Então, espero que consigas. Adeus.